Aleluia. Amém. Saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir neste momento com que a igreja possa se acomodar. Quero aproveitar este momento para trazer saudações em nome do nosso pastor, o visionário do nosso ministério. Aleluia. Amém. E também trazer saudações em nome da nossa líder, a missionária Judite, de quem temos aprendido muito. Aleluia. Amém. Saudar a irmã Marieta, em representação à nossa liderança. Saudar o nosso evangelista, as nossas diaconisas. Saudar todos os obreiros da casa. E trazer uma saudação especial à noiva de Cristo. Aleluia. E sem levar muito tempo, nós estaremos indo à palavra de Deus no livro de João, capítulo 12, do versículo 23 ao versículo 28. Aleluia. João capítulo 12, do versículo 23 ao versículo 28. Assim se lê a palavra de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Rei amado, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Rei de toda a glória, porque estamos reunidos neste lugar para celebrar a tua morte, que foi a nossa salvação. Rei de toda a glória, meditamos na tua palavra. Venha, Senhor, revelar a cada um de nós segundo o entendimento. Pai da glória, usa o teu servo como vaso nas tuas mãos. Permita, amado Pai, que nesta tarde possamos ter um encontro com os céus através da tua palavra. Assim eu oro, Pai, e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto eu estava sentado, Nanat, Samila, assim como Jesus, Xanga Yesu. eu disse que a minha alma agora está perturbada, Inte ahika la mina so sela kabinye. porque tinha que subir a este lugar. Ikusachulela ka kunka tukela kandauli. Aleluia. Amém. Eu acredito que cada um de nós Leo pfumela swako mun'wana na mun'wana ka hina. sabe por que nós estamos nesse lugar. Swi tiva swako hayini hi hlanganile ka ndhawu Estamos num horário não habitual de culto. hi le ka nkarhi wa ku a hi wa ntolovelo a nku hi ve ni Culto que decorre pelas 13 horas. u endlekaka hi 3 horas. Estamos aqui reunidos por conta da Hi Páscoa. kola hi hlanganile hi kola ka Paseka. E antes de falar da nossa Páscoa, Na hi nge se vulavula ha Paseka. eu acho justo falarmos
da origem da Páscoa. Ni ehleketa swa ku i swi lulamile ku ni vulavula hi masungulo ya Podemos Paseka. conferir nas nossas Hi nga Bíblias, swi vona mabhayibheleni ya no hina. livro de Êxodo, capítulo 12, Ka buku ya Eksoda leyikulu ya 12. onde encontramos a primeira Páscoa. Lani hi kumaka Paseka la ku rhanga. Nós vamos ver que Deus ordena que o povo celebre a Hi kuma Páscoa. swa ku Xikwembu a rhumela tiko la leswaku li kulungela Paseka. E Deus deixa instruções daquilo que tinha que A acontecer. siya swileleto leswi fanele ku landzeliwa. Encontramos dois símbolos: Hi kuma swikombekiso swimbirhi. cordeiro A xinyempfana e os pães asmos. na xinkwa xo kala swi nga na E a Bíblia fermento. diz que o cordeiro tinha que ser morto. A Bíblia lile a xinyempfana swi vilela ku dlayiwa. Só que o problema não era apenas a carne do cordeiro Swa ku a mhaka yi nga le a nyama ya que ia xinyempfana ser aproveitada, leyi yi ta londzovutiwa. era o sangue do Kambe cordeiro. a li ngati. Porque Deus ordenou Hikusa Xikwembu a rhumelile que o povo levasse o sangue do leswaku a cordeiro tiko li nga teka ngati ya e xinyempfana colocasse sobre a porta li chela a tinyangweni ta swipfalo ou sobre os contornos kumbexana ka das suas portas, swipfalo amen para que Deus pudesse os guardar. leswaku Xikwembu a nga va hlayisa. Nós vimos que isso acontece Hi vona leswaku leswi a endleka antes de Deus enviar a última praga ndzhaku ka ku Xikwembu a rhumela a praga la para ugamu o Egito. eka vagibiti. Então vimos que o sangue Hi vona derramado leswaku a ngati leyi halatiweke naquele lugar eka ndhawu liya era para a proteção do povo. a li ku yi vhikelela tiko. Aleluia. Então nós encontramos a primeira Hi Páscoa. kuma a Paseka la ku rhanga. Então a Páscoa era uma festa A Paseka a li nkhuvo que representava a libertação do povo. na wu kombekisa a ntshunxeko wa tiko. Porque Deus já havia garantido Hikusa Xikwembu se a que depois disso leswaku ndzhaku ka vocês leswi sairão do Egito. n'wina mi ta huma le Gibiti. Aleluia. Mas enquanto eu meditava na palavra de Kambe Deus, loko na anakanya ka rito la Xikwembu no livro de 1 Carta aos Coríntios, ka buku ya papila ku rhanga Vakorinto capítulo 5, versículo 7, leyikulu ya 5 leyitsongo ya 7 na última parte, eka tlhelo la ugamu Paulo vai dizer Paulo a ta vula que Cristo é a nossa swaku Páscoa. Kreste i Paseka la hina. Aleluia. Então nós vamos perceber Hina hi ta twisisa que nós estamos reunidos nesta leswaku hi tarde, hlanganile a nhlikani lowu não pela Páscoa do i Egito. nga li kola ka Paseka la Gibita. Nós não comemoramos a libertação do Egito, a hi kulungele a ntshunxeko wa Gibita porque nunca estivemos no Egito. hikusa a hi zange hi kumekile Gibita. Aleluia. Mas comemoramos a Páscoa Kambe hi kulungela Paseka que Jesus Cristo nos concedeu. leyi Yesu Kreste a hi nyikeke. Não saímos do Egito físico, A hi humanga Gibita a mas de xiviri. alguma forma Jesus Cristo nos Kambe libertou. hi ndlela yo karhi Yesu Kreste a hi ntshunxile. Amém? Eu acredito que não estou a falar de um homem estranho. Na pfumasaka ni vulavula hi munhu wa ka nga twisiseki. Quando a nga nós falamos de twisisiwi. Jesus, Loko hi nga vulavula hi Yesu estamos a falar de alguém hi vulavula hi munhu que dividiu a história. loyi a nga avanyisa matimu. Eu fiquei muito maravilhado Ni tsakile ngopfu enquanto eu estudava loko na na ha dyondza e depois encontrava os anos separados ni gama ni kuma malembe lama ya hlukaniweke com antes e depois de Cristo. a wu tolo ni wu namuntlha la Kreste. Então eu comecei a entender que a própria ciência conhece Ni Cristo. sungula ku twisisa leswaku hambi a tidyondzo na tona ta mu tiva Kreste. Nós estamos hoje em 2026 Nyamuntlha hi kumeka ka 2026 e falando historicamente, a hi vulavula hi matimu. nós estamos em 2026 depois de Cristo. Hi le ka 2026 ndzhaku ka Kreste. Então o hino que nós costumamos entoar A khorasi leyi hi tolovelaka ku li ao dizer que Cristo é realidade, loko hi ku Kreste i ntiyiso que Ele não é um sonho, a hi norhu Ele é real. hakunene i Realmente ntiyiso. Cristo é real. A ntiyiso Aleluia. Yesu i A Bíblia munene. confirma, a ciência A confirma. Bhayibheli la pfumelela na tidyondzo ta pfumelela. E nós vimos que hoje, Hi vona swaku nyamuntlha ou num dia como kumbe hoje, ka siku la ku fana na nyamuntlha se cumpre aquilo que o profeta Isaías ku hetiseka leswi muprofeta Isaya profetizou a nga profetela em Isaías 53, ka Isaya leyikulu ya 53 a partir do versículo 4, kusukela ka verse ya umune quando ele diz que verdadeiramente loko a ku ha ntiyiso Ele tomou sobre si as nossas enfermidades yena a tekile na yena a mavabyi ya hina
e as nossas dores levou sobre si. ni swivavu swa hina a tekile E nós o reputamos por aflito, hina hi muchaliwa ku aflito, okuxukuvala ferido de Deus na wa ku vavisiwa wa Xikwembu e oprimido. a xukuvalile Mas ele foi ferido kambe yena a vavisiwile pelas nossas transgressões, hikwalaho ka swidyoho swa hina moído pelas nossas a iniquidades. siliwe hikwalaho ka vubihi bya hina O castigo que nos traz a paz a castigo leli hi tiselaka a kurhula estava sobre ele, a yi li henhla ka e yena pelas suas pisaduras hikwalaho ka timbanga ta yena nós fomos sarados. hina hi horisiwile Aleluia. Nos primeiros versículos que nós meditamos, ka tivhesi ta ku rhanga leti hi dyondzeke em João capítulo 12, ka Yohani leyikulu ya 12 do versículo 23 ao 28, ya versi leyi ya 12 na tinharhu na 25 na tinharhu nós encontramos Jesus falando já da sua morte. hi kuma Yesu se a ri karhi a vulavula rifo lakwe Nós vimos que sempre que ele falava da sua morte, hi vona leswaku makhambi hinkwawo a vulavula rifo lakwe nem todos o a compreendiam. hi hinkwavo va twisisi Até os discípulos não kambe compreendiam. vadyondzisiwa va nga twisisi Mas quando Jesus dessa vez diz kambe loko Yesu a khambilele a vula que é chegada a hora do a ku filho fikile nkarhi wa ka n'wana wa munhu do homem a n'wana wa munhu ser glorificado, a dzunisiwa eu acredito que os a discípulos tlakuxiwa e os outros na pfumela leswaku a vadyondzisiwa ni van'wana imaginaram que talvez seja dessa vez a va ehleketa leswaku i nga vi li khambi leli em que Jesus vai tomar a posse do reino, lana Yesu a nga ta tekaka que xiluvelo ele vai nos libertar a ta hi tshunsa do jugo romano. eka ukarawa lava Roma Mas Jesus usava isso como uma parábola. kambe Yesu a vula leswi swa nga xifananiso Jesus não olhava a glorificação Yesu a nga vula a ku tlakuxiwa como exaltação, swa nga ku dzunisiwa como ser honrado. swa nga ku nyikiwa lisima Jesus olhava a glorificação kambe a chuvuka a ku tlakuxiwa como ser levado à cruz. swa nga ku tekiwa a yisiwa xihambanweni Então a vitória de a Jesus ku hlula ka Yesu era de ele vir para morrer por a nós. li ku yena a ta leswaku a ta hi fela Jesus sabia que se ele não morresse por Yesu a nós, swi tiva leswaku loko a nga hi feli ele não teria cumprido a missão a ta va nga hetisanga ntirho pela qual ele foi enviado. lowu yena a nga rhumeliwa wona Aleluia. Então, no versículo 24, ka versi ya 24 ele diz: na verdade, a li hantiyiso vos digo que se o grau de trigo na mi byela leswaku loko a ndzoho leyitsongo caindo na terra não morrer, yi wa misaveni yi nga fi fica só ele. yi to tshama yi li yona Mas se morrer, kambe loko yi ngi yi nga fi dá muito fruto. yi ta veka mihandzu Eu acredito que de novo os discípulos não entendiam. na pfumela leswaku hi khambi lin'wana vadyondzisiwa va twisisanga Mas Jesus já falava dele mesmo. kambe Yesu a li karhi a vulavula ha yena Ele era o grau de trigo yena a li ndzoho que veio para a terra leyi nga ta misaveni e tinha que morrer a yi vilela kufa para que hoje leswaku nyamuntlha eu e o irmão mina na makwerhu estivéssemos sentados nesse lugar hi kumeka hi tshamile ka ndhawu e leyi estivéssemos falando sobre hi ele. li karhi hi vulavula ha yena Aleluia. Porque se Jesus viesse hikusa loko Yesu a ta e não morresse, a nga fi eu acredito que nós não nos na conheceríamos pfumela leswaku hina a hi nga ta tivana e não estaríamos reunidos nesse nakona lugar. a hi nga ta vi hi hlanganile Mas ka ele ndhawu é o grau de trigo kambe yena i nga ndzoho que caiu na terra yi wekela e misaveni morreu. yi fa E hoje nós somos muitos. nyamuntlha hi lavo tala Nós somos milhões de cristãos no mundo. hi magidigidi ya vapfumeli la misaveni Por conta apenas de uma morte. hikola ka rifo lin'we Eu acredito que se eu morresse, na pfumela leswaku loko ni fa eu pareceria ao grau que ainda está vivo. a ni ta endla a ndzoho leyi hanya Mas nós estamos a falar de Jesus. hina hi vulavula ha Yesu Assim como vimos que no Antigo Testamento, swi nga leswi switori swa ka testamento leya khale na primeira Páscoa, ka phaseka la ku rhanga Deus pediu um cordeiro. xikombakombeli xi No nyampfana Novo Testamento, ka testamento leyi nós encontramos Deus enviando um cordeiro. hi kuma ye xikwembu a Enviando um cordeiro.
E como as coisas arrumela xinhempfana. No livro de João, capítulo 1, Kabuku ya Yohane leyo ranga. versículo 29, Leyi tsongo ya machumambiri na ntlhanu na encontramos mune. João Batista Kuma Yohane Mkhuvuri. apresentando Jesus dessa forma, A kombekisa Yesu andlela leyi. dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, A hi le xinhempfana xa que Xikwembu. tira o pecado do Xi mundo. susaka xidyoho xa misava. O Cordeiro de Deus, A xinhempfana xa que Xikwembu. tira o pecado do Xi mundo. susaka xidyoho xa misava. Enquanto que no Antigo A loko Testamento, ka testamento leya khale. o sangue do Cordeiro A ngati ya xinhempfana. apenas escondia o pecado Ntsena yo funungeta xidyoho. de uma forma temporária. Hi swa nkarhinyana. Encontramos no Novo Aka Testamento testamento leyintshwa. Deus enviando um cordeiro, Xikwembu a rhumela a xinhempfana. não que esconde o pecado, Xi nga li lexi fihlaka xidyoho. mas que tira o pecado. Kambe lexi susaka xidyoho. Podemos ver as nossas Hi Bíblias nga vona ka mabhayibheli ya hina. na primeira carta de Pedro, Ka papila yo rhanga ya Petros. capítulo 1, Leyikulu ya ku rhanga. do versículo 18, 19. Leyikulu kusukela ka 15 Assim diz a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 9, Ka buku ya vaheberi leyikulu ya 9. versículo 22, Leyitsongo ya 22. nós encontramos a Bíblia dizendo Hikuma bhayibheli li vula. que sem derramamento de sangue Swa ku loko ku nga na ku halatiwa não há ka remissão de pecados, a ku na ku susiwa swidyoho. não há perdão de A ku na pecados. ku rivalela swidyoho. E no Antigo Testamento, Aka testamento ya khale. como já havíamos dito, Swa nga hi leswi a hi vulile. o sangue derramado de animais A ngati leyi halatiweke ati ya swiharhi. escondia temporariamente o pecado, fihla swidyoho hi swa nkarhinyana. conseguia ajudar, A hi nga koti ku pfuna. mas não de forma definitiva. Kambe nga li hi ndlela ya ku hetiseka. Talvez alguns de nós Swi nga também, endleka eka em hina. algum momento, Hi nkarhi wun'wana. já fomos aos curandeiros Se hi li tinyangheni. e houve necessidade de se derramar sangue. Ku vilelekile ku halatiwa ngati. E talvez até nos sentimos Swi ajudados. nga endleka hi titwile na hi Tem quem pfunekile. pode testemunhar. Tem quem pode Ku na testemunhar loyi a nga vekaka umboni. que eu fui, o curandeiro mandou fazer isso Ni ka nyanga yi ni rhumile ku endla leswi. e depois funcionou. Ndzhaku ka swona swi tirhile. Mas não foi uma solução definitiva. Kambe a yi nga va nhlamulo ya ku hetiseka. De tal modo que hoje nós estamos Hi aqui ndlela ya ku nyamuntlha hi kumeka laha. não pela instrução do curandeiro, Nga li hikwalaho ka ku fambisiwa ha nyanga. não pelo sangue de Yi nga li cabritos, hikwalaho ka ngati ya swiphongo. mas por esse sangue precioso Kambe hi ngati leyi ya lisiwa. de Jesus Cristo, Yesu Kreste. que foi derramado em nosso favor. A nga halatiwa hikwalaho ka hina. Esse sangue de um cordeiro A ngati imaculado, leyi ya xinyampfana leyi xo ka xi nga na swidyoho. incontaminado. Ya ku kala yi nga ya ku basa. Aleluia. Nós podemos continuar Hi nga ya mahlweni. no livro de João, capítulo 12. Ka buku ya Yohane leyikulu ya 12. Nós vimos Jesus dizendo no versículo 27 Hi kuma Yesu a vula ka verse 27. que agora a minha alma está perturbada. Sosi a hika la mina li karhi li kavinyeteka. Alguém pode se perguntar, mas Jesus não era Deus. A munhu a nga ti vutisa ku Yesu a nga ri Xikwembu xana. Como é que Deus fica perturbado? A yini a kavinyeteka. Como é que ele faz uma reclamação dessas? A yini a ti khala hi ndlela leyi. Mas a Bíblia nos mostra Kambe Bhayibheli la hi kona. de como nós aprendemos Hi ndlela leyi hi que dyondzeke. Jesus era 100% Deus Yesu a li Xikwembu hi ku e hetiseka. 100% homem. A li munhu hi ku hetiseka. De tal modo que ele tinha as mesmas necessidades que nós. Ndlela ya ku a na ku vilela kolo ka ku hi nga na E nesse kona. momento ele se encontrava com a alma Hi nkarhi perturbada. lowu a kumeka na hika leyi kavinyeteka. Eu não sei se nós já nos encontramos nesse estado, A swi se hi ti kumile ka matshamelo lawa. mas eu quero acreditar que não. Kambe ni la ku pfumela swa ku a hi hina. Já ficamos sim assustados, Se hi chavile ina. mas com a alma perturbada Kambe na hika leyi kavinyetekeke. por algo que nós vimos que vai acontecer. Hi xilo lexi hi swi tivaka swa ku swi ta Eu endleka. acredito que ainda. Ni pfumela swa ka swi se hi endleke. E Jesus diz: minha alma está perturbada. Yesu a ku hika la mina leyi a kavinyeteka. Acredito que os discípulos ficavam assustados, Ni pfumela swa ka
vadyondzisiwa va chava Tipo, mas como esse homem va ku hayini wanuna loyi que tem o controle das águas do mar, a vonelelaka mati ya lwandle que ressuscita mortos, a pfuxaka ni lava feke diz que a minha alma está a nga vula perturbada? leswaku hika la mina la kavinyeteka Afinal de contas, do que ele tem medo? kasi hakunene ne na chava yini xana Aleluia. Isso é para nos ajudar a entender a leswi ku swi hi pfuna ku hi twisisa da gravidade daquilo que estava para acontecer, a tikelo ya leswi a swi vileleka ku endleka que fez Jesus estar com a sua alma perturbada. ti nga endla ku yesu a kumeka a kavinyetekile Mas Jesus estava com sua alma perturbada kambe yesu a na hika leri kavinyetekeke porque ele sabia que o que ia acontecer, hikusa a swi tiva swa ku leswi a swi ta endleka nenhum de nós seria capaz ku hava eka hina a ta kota de suportar. a ku a tiyisela Então é por nós i hikola ka hina que Jesus ele se entrega yesu a tinyiketaka para morrer. leswaku a fa Foi pelos nossos pecados ive hikola ka swidyoho swa hina que Jesus Cristo morreu. yesu a nga hi fela Foi pelas feridas de Jesus ive hikola ka timbanga ta kreste que nós fomos sarados. hina hi nga horisiwa O castigo que hoje nos traz a paz a kastigo leri nyamutlha li hi tiselaka kurhula estava sobre Jesus. a li veka yesu Pelas pisaduras de Jesus, hikola ka timbanga ta yesu nós fomos sarados. hina hi horisiwile A Bíblia ainda vai dizer a bibele ya mahlweni li vula que se Jesus Cristo morreu leswaku loko yesu kreste a file e não tivesse ressuscitado, a nga pfukanga ku em vão fela seria a nossa fé. i ta vile swa hava ku pfumela ka Isso hina. nos leva a ter a certeza leswi hi endla hi ve na ku que se tiya a nossa fé não é vã, leswaku a ku pfumela ka hina hi ka hava Jesus Cristo morreu e yesu ressuscitou. kreste a file a tlhela a pfuka ku E se fela cumpre na nossa vida. a ku hetiseki vuton'wini bya João hina. 3,16. yohani 3 leyikulu ya 16 Quando a Bíblia diz que Deus amou o bibele mundo loko xikwembu a rhandze misava de tal maneira hi ndlela yo nghazi que deu o seu único a filho nyikelile n'wana wa yena wa munhu para que todo leswaku hinkwavo aquele que nele crê loyi a pfumelaka ka yena não pereça, a nga lovi mas tenha a vida eterna. kambe a na vutomi li nga helini Talvez isso responda a dúvida de swi alguém nga endleka leswi hlamula a ku kanakana ka munhu que se perguntava, mas por que Jesus morreu? a ti vutiseka ku hayini yesu a file Será que eu pedi que ele ni morresse? yo mu kombela ku a ni fela xana Mas foi para nos libertar kambe a file leswaku a ta hi chusa da necessidade eka swivilelo de ainda termos que recorrer a outro sangue. leswaku ya ha vilela ku hi yela tingati tin'wana Tem pessoas que se mantêm vivas ku na vanhu va ku va ya mahlweni va nos hanya dias de hoje, ka masiku a nyamuka não apenas com sangue de animais, ti nga li hi kola ka ngati ya swiharhi mas até com sangue de outras pessoas. kambe hi ngati ya vanhu van'wana Mas eu glorifico a Deus kambe mina ni dzunisa xikwembu que nenhum de nós que está neste lugar swa ku ku hava eka hina hi nga ka ndhawu leyi hoje precisa de sangue de cabritos a vilela ka ngati ya swiphongo ou sangue de familiares kumbexana ngati ya rixaka para se manter vivo. a ku leswaka ya mahlweni a hanya Mas tudo isso kambe swilo hinkwaswo leswi porque o sangue de hi Jesus leswaku ngati ya yesu foi derramado em yi nosso favor. halatiwile hikwalaho ka hina Nós vimos que hi vona leswaku existem 3 grupos. ku na mintlawa yinharhu Tem pessoas que ainda celebram a Páscoa do Antigo Testamento, ku ni lava va ha tlangelaka a phaseka la testamento que ya dizem khale. não podemos comer carne, va ku a hi vileli ku dya nyama não podemos comer a hi pão, vileli ku dya xinkwa porque o pão de hoje é feito com fermento. hikusa xinkwa xa nyamuntlha xi hambiwa ha ferimento E tem os do Novo Testamento ku ni lava a testamento leyintshwa que entenderam que a verdadeira Páscoa é Jesus. va nga twisisa leswaku a phaseka la ntiyiso hi Eu yesu acredito que kreste esses somos nós. na pfumela leswaku lavo hi hina Mas tem os modernos kambe ku ni lava xinyawaka que acreditam que a verdadeira Páscoa são coelhos, va twisisaka leswaku a phaseka la ntiyiso i que mimpfundla a Páscoa é de ovos. a phaseka i matandza Mas tudo isso kambe ku hinkwaswo é leswi na ideia de tirar Jesus do centro. i ka ntanga ku
ku hi susa Yesu ka E nesta ntsindza. tarde eu quero te lembrar Nhlikani la ku ku que a tsundzuxa. verdadeira Páscoa é Cristo. Paseka la ntiyiso hi Kreste. Aquele que Paulo falou Loyi Paulo a nga vulavula ha em yena. primeira carta aos Ka Coríntios, papila ku rhanga ya Vakorinto. capítulo 5, versículo 7, Leyikulu ya ntlhanu leyitsongo ya ntlhanu na timbirhi. dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Kreste i Paseka la hina. Enquanto aqueles dias se aproximavam, Loko masiku lawa na ma tshindzela. Jesus passou por esse sofrimento Yesu a hundza ka tixaniso que leti. nós mencionamos nesses versículos. Hina hi nga ti vula ka tivhesi leti. Não foi tudo, eu acredito que não conseguiria falar A hi hinkwaswo na pfuna swo ka ni nga ta kota ku swi vula de hinkwaswo. tudo que Jesus passou Ku hinkwaswo leswi Yesu a hundzeke ka swona. nessa tarde. Nhlikani lowu. Mas todo aquele sofrimento Kambe a ku xaniseka hinkwato que nós dia ouvimos falar hina siku lin'wana hi nga kota ku vulavuliwa foi kona. para que hoje Hi leswaku nós nyamuka estivéssemos nesse hi lugar. hlanganile ka ndhawu leyi. Foi para nos dar uma nova Hi vida. leswaku hi nyikiwa vutomi lebyintshwa. Se Cristo nos concedeu uma nova Loko Yesu vida, hi nyikile vutomi lelintshwa. eu acredito que nós não podemos Na pfumela aceitar leswaku hina hi nga kale hi nga pfumeli. querer viver A ku la ku hanya. como velhas criaturas. Swa nga swivumbeko leswa khale. Se Cristo já nos libertou Loko Kreste se a hi de chunsile. poder, de enfermidades, Ka matimba ya mabadi. Cristo nos libertou Yesu a hi chunsile. da influência de feiticeiros, Ka ku hlohloteriwa ka uloyi. Cristo nos libertou Yesu a hi chunsile. da dependência de muitas outras Ka ku coisas. fambisiwa hi swilo swin'wana. Nós não podemos aceitar Hi nga kala hi nga pfumeli. viver ainda nos dias de A hoje, ku hi hanya ka masiku ya nyamuka. sabendo que Cristo nos libertou, Na hi tiva swa ku Yesu a hi chunsile. mas viver como prisioneiros. Kambe hi hanya kota swikarawa. Nós temos que começar a fazer valer a pena Hi vilela ku hi nyika lisima. aquilo que Jesus fez por nós na Leswi cruz. Yesu Kreste a swi endleke xihambanweni hikwalaho ka hina. Talvez nós ouvimos essa mensagem Swi nga endleke hi twile a mahungu lawa. já há muito tempo Ku hundza nkarhi wukulu. e vivíamos o Evangelho A hi hanya ivhangeli. sem nos lembrarmos Na hi nga tsundzuki do verdadeiro motivo ka xivangelo xa ntsindza. de nós estarmos a viver isso. Xi hi endlaka ku hi hanya leswi. Mas tudo isso começou Kambe ku hinkwaswo leswi sungulile. através da morte de alguém Hikwalaho ka rifo la munhu. que se entregou em meu favor Loyi a nga tinyiketa hikwalaho ka mina. e em favor do irmão. A tlhela tinyiketile hikwalaho ka makwerhu. Aleluia. Amen. Cristo é realidade. Yesu a hi ntiyiso. Cristo não é um sonho. Nakona yena a hi norho. Cristo não é uma lenda. A hi xitoriya. Cristo não faz parte de nenhuma mitologia. A nga vumbi tlhelo la swi vulavula swo ka swi nga endlekanga. Cristo não é Zeus, Yena hi Zeus. não é Horus do Nakona Egito, hi Horus wa Vaegipto. mas Cristo é real. Kambe yena Kreste i ntiyiso. E se Cristo é real, Loko Kreste ele ntiyiso. tudo aquilo que nós estamos a falar sobre hinkwaswo Ele leswi hi vulavulaka hikwalaho ka nesta yena. tarde Nhlikani lowu. é realidade. I ntiyiso. Precisamos entender que Cristo Hi morreu vilela ku por hi nós. twisisa leswaku Kreste a hi felile hina. E tudo isso foi por Ku amor. hinkwaswo leswi i ve hikwalaho ka lirhandzu. Jesus não morreu por nós, Yesu a nga hi felanga. esperando que nós pudéssemos fazer algo por Na Ele. yivela leswaku hi nga mu endlela xo karhi. Jesus não morreu por nós, Yesu a nga hi felanga. dizendo que vais me ajudar depois. Na ku u ta ndzi pfuna ndzhaku. Mas Cristo morreu por nós, Kambe Yesu o lo hi fela. apenas por amor. Ntsena ha lirhandzu. Foi apenas por amor. Ive hikwalaho ka lirhandzu. Eu ouvi porque os muçulmanos Na vona swa ka hina vasurumani têm dificuldades de entender Jesus. va tsandzeka ku twisisa Yesu. Eles dizem que não faz sentido Vala a swi twisiseki. Jesus ter morrido por mim. Yesu a ndzi felile mina. Foi a explicação que eu ouvi. Ive a nhlamuselo lowu ni wu De kumeke. sim, aceitamos que Ele existiu. Ya pfumela leswaku a ve kona. Mas Ele ter morrido por Kambe mim leswaku a ndzi felile mina. não faz sentido. A swi twisiseki.
twisiseki E não faz sentido também para cada um de nós. nakona a swi twisiseki ka mun'wana na mun'wana Se eles não entendem, loko vona va nga twisisi nós também não vamos conseguir entender. na hina hi nga ta kota ku twisisa Porque nenhum de nós vai dizer não. hikusa ku hava ka hina a nga ta vula ka ku a hi hina Jesus morreu por mim porque eu sou diferente. yesu a ndzi felile leswaku ndzi hambanile ni van'wana A Bíblia diz que todos éramos merecedores a do bayibele inferno. lili ku hinkwenu a hi faneliwa ha tihela Mas mesmo sendo merecedores do inferno, kambe hambiloko hi faneliwa hi tihela Jesus Cristo veio e se entregou em nosso yesu favor. kreste a ta ta tinyiketa De hikwalaho tal ka modo que cada um de hi nós, ndlela ya ku mun'wana na mun'wana ka hina se hoje nós somos loko livres, nyamuntlha hi chunsekile se antes tínhamos dificuldades de dormir, loko tolo a hi nga koti ku etlela porque ficávamos aterrorizados, a hi khomiwe hi ku chava e hoje nós conseguimos dormir, nyamuntlha hi kota ku etlela foi por conta de Cristo. ive hi kola ka kreste Então nós precisamos nos lembrar hi vilela ku hi tsundzuka que Cristo morreu por nós, leswaku yesu a feli hi kola ka que hina cada gota daquele sangue a donakati lin'wana na lin'wana la ngati liyani derramado na cruz hi halayiweke xihambanweni foi para nos salvar, ive hi kola ka ku li ponisa hinkwenu foi para nos libertar ive hi hoje. kola la ku li hi chunsa Se pudéssemos ouvir loko testemunho, hi nga kota ku twa umboni eu acredito que nós estamos na aqui pfumela neste leswaku lugar, hina hi kola ka ndhawu leyi não porque Cristo apenas nos salvou hi nga li leswaku ntsena yesu a hi chusile e nos prometeu vida eterna, a hi tshembisile vutomi byi nga heliki mas Cristo já se manifestou kambe yesu se a tikombekisile nas nossas vidas de várias formas. evuton'wini bya hina hi tindlela to hambana Cada um de nós sabe o que mun'wana Jesus na fez mun'wana wa swi tiva leswi yesu a endleke nas nossas vidas. evuton'wini bya De hina tal modo que quando nós dissemos que Cristo é realidade, ndlela ya ku loko hi ku yesu i ntiyiso nós sabemos que verdadeiramente Ele é real. hi na ku twisisa swaku kunenenene i ntiyiso É Jesus que nos libertou. hi yena yesu a hi chuseke É Jesus que nos curou. hi yena yesu a hi horiseke É Jesus que hoje hi yena yesu nyamuntlha prometeu a tshembiseke para cada um de nós ka mun'wana na mun'wana ka hina lugar na eternidade. a ve ni vutshamo la ku li nga heliki Ainda no livro de João, kola ka buku ya yohana capítulo 14, leyikulu ya 14 Jesus diz: não se turbe o vosso yesu a ri mi coração. nga pfilunganyise na mbilu ya n'wina Crede em Deus, crede também pfumelani em ka mim. xikwembu mi tlhela mi pfumela ka mina Na casa do meu pai emutini wa tatana há muitas ku moradas. na vutshamo lebyinyingi Se não fosse assim, a loko a swi nga ve tano eu não teria dito ana ni nga zanga ndzi mi gwelile que eu vou leswaku ndza famba e vou preparar-vos um ndzi ya lugar mi lulamisela vutshamo e eu virei, nakona ni ta tlhela vos ndzi levarei ndzi ta mi teka para mim mesmo. eka mina Cristo veio, yesu a file Cristo morreu, yesu a file Cristo ressuscitou yesu a pfukile ku e fela Cristo ainda virá nakona a ha tata para nos levar leswaku a ta hi teka para Ele mesmo. leswaku hi ya tshama swin'we na yena Não vou falar da ressurreição de a ni Jesus, nga ta vulavula ha ku porque eu pfuka ka acredito que Kreste. nós ainda estamos dentro do tempo. hileswaku na pfumela leswaku hali ndzeni ka Ainda nkarhi temos esse tempo yani nkarhi lowu para entender sobre a morte a ku de hi Jesus, twisisa a rifo la para yesu entender esse amor a ku hi twisisa lirhandzu que não leri. faz sentido, a swi twisiseki que eu também não sei na mina ni swi tivi porque Jesus me amou, a yini yesu a ndzi rhandzile porque eu não tinha nada de hikusa especial. a ni nga na xalisina Eu não posso dizer que não. a ni nge vuli leswaku a hi hina Jesus morreu por mim, a ndzi felile yesu porque talvez eu sou um bom hi menino. leswaku ni lwe munene Jesus morreu por mim, yesu a ndzi felile porque talvez ele viu que eu sou inteligente. leswaku mina ni na wu tivi Mas não, kambe a hi hina Jesus morreu por nós yesu a felile hinkwerhu apenas por amor. hi ntsena E hikwalaho a ka única coisa que rirhandzu ele viu em nós, e a única coisa que ele a viu em xilo nós xin'we xi voneke ka hina foi apenas o nosso pecado. ive xidyoho xa hina ntsena E por compaixão, hikwalaho ka ku siziwa por amor, hi lirhandzu de algo que ninguém mais faria por ya nós, xilo xa ku ku hava loyi a ta hi endlela Jesus veio morrer. yesu a hi felile Jesus ainda diz yesu a ya mahlweni a vula que pode ser, a ku swi nga endleka talvez que pelo bom, leswaku hikwalaho ka vunene alguém ousa morrer. a munhu a nga
angatatafa. Mas Jesus ousou Kambi Yesu ave ni xibindi lexi. morrer pelos maus. Xaku a fela vajohi. Jesus morreu Yesu a file. pelo nosso eu do Antigo Testamento, Hikola ka umina la o testamento ya khale. pelo nosso eu que roubava, Ka umina bya tolo na ni yiva. pelo nosso eu que Ka fofocava, umina bya tolo ndzi ntsaveta. pelo nosso eu que era assassino, Ka umina bya tolo ni li mudlayi. pelo nosso eu que era inimigo de Ka muita umina gente. bya tolo a ni nga twanani ni van'wana. Aleluia. Amen. E olhando para nós no passado, Loko hi nga ti chuvuka u tolo bya hina. eu acredito que cada um Na pfuma sa mun'wana na mun'wana é capaz de dizer a nga kota ku que vula. apenas o inferno nos merecia. I ti hela ntsena ti hi Ninguém fanela. pode olhar para si mesmo nessa tarde Ku hava loyi a nga ti chuvuka kahle ka ni e lowu. dizer que é digno do A ku céu. mina ndza faneliwa ha matilo. Então nós precisamos refletir Hikola hi vilela ku hi ehleketa. sobre esse amor demonstrado por Jesus. Hikola ka lirhandzu la ku kombekisiwa hi Yesu. Nós precisamos Hi refletir vilela ku hi ehleketa. sobre esse sangue derramado na Hikola ka cruz. ngati leyi halatiweke xihambanweni. Porque Pedro vai dizer Petros a vula. que não foi por coisas corruptíveis, A hi kola ka swilo leswi bolaka. não foi por ouro ou A hi prata kola ka golidi que na nós fomos silvere. resgatados Leli li nga hi kuntsula. da nossa vã maneira de Hi viver, kola ka vutomi bya hina bya hava. da nossa vida do Antigo Hi kola Testamento, ka vutomi bya hina bya tolo. mas foi pelo precioso sangue de Hi Jesus. kola ka ngati ya lisima la Yesu. Nós precisamos Hi entender vilela ku twisisa. que para experimentarmos, Hi tlhela hi ringa. experimentarmos Leswaku ku hi ringa. a paz que nós experimentamos hoje, A ku rhula loko hi ku ringaka namuntlha. é porque alguém morreu. I hi leswaku ku na loyi a feke. Teremos a oportunidade mais Hi ta ve tarde ni khambi mais tarde. de assistir o filme sobre Jesus. A ku hi hlalela filme mayelana na Yesu. Mas eu quero adiantar que aquilo não é nenhum trecho Kambe ni lava ku vula leswaku leswana hi xikhemu daquilo que Jesus passou xa leswi Yesu a nga hundzaka por swona. cada um de nós. Hikola ka mun'wana na mun'wana wa hina. Isaías diz que ele foi moído. Isaya a li asiliwile. Eu acho que em nenhum filme Ni ehleketa leswaku a ku na filme na lin'we. nós conseguimos ver alguém sendo moído. Hi kotaka ku li hlalela loko hi vona munhu a siliwa. Conseguimos imaginar Ya kota ku ehleketa. as nossas mães quando moem badia, A vamamani va hina loko va sila a mabajia. aquele todo o processo A mfambo hinkwawo lowuyani. em que entra feijão sólido Ku nghena a feijão na ya ku kala yi nga siliwanga. e depois vemos uma papa de Hi feijão. toma se hi vona na li a mpapa. E a Bíblia diz que Jesus foi moído. Bibele lili Yesu a siliwile. Eu não sei se moer é chicote, A ni swi tivi kumbe ku siliwa i nthanyu. mas a Bíblia diz que Jesus foi moído. Kambe Bibele lili Yesu a E siliwile. diz foi moído por cada um de nós. A siliwile hikwalaho ka mun'wana na mun'wana ka hina. Nós conseguimos imaginar Jesus sendo chicoteado, A twisisa ku hi ehleketa Yesu na xupuliwa. sendo cuspido, Na chiteliwa. mas nós precisamos refletir Kambe hi vilela ku hi ehleketa. dele passando por tudo isso, Yena na hundza ka hinkwaswo leswi. por pessoas tão más quanto nós. Hi ku tlurisa hina. Aleluia. Nós precisamos refletir Hi vilela ku hi ehleketa. e perguntarmos para nós Hi mesmos, tlhela hi tivutisa ku hina. mas por quê? Hayini. E a resposta é muito simples. A nhlamulo yi na byalile. Foi por amor. I hi kola ka lirhandzu. E ainda que não faça sentido, Hambiloko swi nga twisiseki. mas se nós sabemos que foi por A amor, loko hi twisisa swaku i ve hi kola ka lirhandzu. nós precisamos retribuir esse amor. Hi vilela ku hi tlhelisela lirhandzu E lolelo. não vamos retribuir esse amor A hi nga ta tlhelisa lirhandzu leli. com nossas ofertas, Hi kola ka minyikelo ya hina. seja com dinheiro, Hi nga vi hi timali. seja através de muitas outras Hi coisas nga vi hi kola ka swilo swin'wana. que nós podemos fazer uns pelos outros. Hi nga kotaka ku hi endlela van'wana. Mas podemos retribuir esse amor Kambe hi nga tlhelisela lirhandzu leli. aceitando a nova vida Loko hi nga pfumela vutomi lebyintshwa. que Jesus Cristo nos deu. Leli Yesu Kreste hi nyikeke. A mensagem até parece não fazer sentido. A mahungu ma nga endlengi a ma twisiseki. Mas será que ele passou por tudo isso Kunenenene a nga va hundzile ka hinkwaswo apenas leswi. para me dar uma nova A vida? ku a ni nyika vutomi lelintshwa. Sim, foi por isso. Ive hi kola ka swoleswo. Foi por amor. Ive hi kola ka lirhandzu. Amor de mim, A
aliranzu la mina e por você, ni hikola ka wena ainda que não faça sentido. nambiloko swi nga twisiseki Mas vamos refletir sobre esse amor. kambe hi ehleketeni liranzu leri Talvez no início da nossa conversão, swi nga endleka loko a ku hundzukeni ka hina a mensagem sobre Cristo estava muito fresca. a mahungu hikola ka kreste ri lawa ya ku na byala E temos essa oportunidade hi na khambi leni para ouvir aquela mensagem a ku hi twa mahungu lawayani ainda de Jesus, ya yesu dizendo que tenho algo contra ti. a ku ni na xilo le ka wena És que deixaste o primeiro amor. hileswaku tshikile lirhandzu la ku sungula És que nos esquecemos da verdadeira Páscoa. hi khohlwile phaseka la ntiyiso És que nos esquecemos de Jesus. hi khohlwile yesu E nós temos uma oportunidade nesta hi na tarde khambi hanhlikani lowu de poder voltar a Ele. a ku hi nga tlele hi tlhelela le ka yena Alguém uma vez a perguntava, munhu siku lin'wana a vutisa não para mim, a nga vutisi mina dizia qual é a melhor hora de aceitar a Jesus. a ku hi wihi nkarhi lowunene ku wu pfumela yesu E a pessoa respondeu, a munhu a mu hlamula quando estivermos para morrer. loko hi le kusuhi na ku fa Porque nós aceitamos a Jesus, hi ku se hi pfumela yesu morremos hi fa e vamos para o céu. hi ya tilweni Mas o problema é saber quando nós vamos kambe morrer. a mhaka kumbe xivutiso lexi u ta fa rini xana Será que eu não vou morrer antes de aceitar a Jesus? a ndzi nga ta fa ndzi nga se mu pfumela yesu xana Então, uma vez que eu não sei quando eu vou morrer, hikokwalaho koma ni swi tisa ku ni ta fa rini o que eu posso fazer é aceitar a Jesus todos os dias. ku ni amukela kreste Que a morte vai me a encontrar rifu li ta ni kuma enquanto eu já aceitei se na ndzi Jesus. mu pfumelile yesu Então não nos esqueçamos de hi Jesus. nga rivaleni yesu Se hoje nosso ministério tem 25 anos, loko nyamuntlha huvu ya hina yi na 25 wa malembe é por conta desse sangue i hikola ka ngati leyi derramado yi halatiweke há 2026 anos atrás. hi 2026 anos wa malembe Aleluia. A história não nega a história de Jesus. a matimu a ma yali matimu ya A yesu Bíblia não nega a história de na Jesus. lona bhayibhele a li zi li yala matimu ya Os yesu muçulmanos não negam a existência de Jesus. Os muçulmanos não a negam a existência de vasulumana a va Jesus. yali a vukona bya yesu Então que não sejamos nós hi nga vili hina a viver como se Jesus não existisse. hi nga hanyaka ingi yesu a nga Vamos kona viver a partir de hoje. a hi hanyeni kusukela ka sosi Vamos nyamuntlha agir hi tirha e nos perguntar va hi vutisa hi o tivutisa que Jesus faria hayi hi swini leswi yesu a ta endla durante o nosso dia a dia. eka ka masiku ya hina Não vamos nos esquecer de Jesus, hi nga rivaleni yesu seja na escola, hi nga vi le xikolweni seja no hi trabalho, nga vi ntirhweni wa mavoko seja na rua. hi nga vi tindleleni Enquanto estivermos com alguma loko dúvida, hi na ku kanakana ko karhi vamos nos lembrar de a hi Jesus. tsundzukeni yesu Porque se existe algo que todos nós sabemos, hikusa loko na xilo hinkwenu hi swi tivaka é que Cristo, hileswaku kreste ou Deus, kumbe xikwembu nos fez a hi vumbile para ter um relacionamento conosco. a ku ve hi na majelwana na yena Deus não criou o homem apenas para cuidar do Xikwembu a nga jardim. vumbanga a munhu ku a hlayisa ntangeni Deus deseja ter um relacionamento kambe pessoal a lava ku a na majelwana na mpatsano com cada um de nós. na mun'wana ka hina Deus não quer vir para a igreja de Machakene xikwembu a nga lavi ku ta ka kereka ka e maxakeni apenas dizer a igreja de Machakene vai bem. a ta vula swa ka kereka maxakeni yi famba kahle Ou conversar com a nossa líder, kumbe a bula na murhangeli wa hina a perguntar como vão os crentes. a mu vutisa a vapfumeli va la mutini va swi njhani Mas Deus quer vir para aqui kambe yena xikwembu a lava ku talana e dizer, Pai Langa, como está? a ku tatana langa u njhani Irmão Luiz, como está? makwerhu luwixi u njhani Deus quer esse relacionamento xikwembu a lava mpatsano com lowu cada um na mun'wana na de mun'wana nós. ka hina E foi por isso ive hi sokolani que Ele veio, yesu a nga derramou seu a sangue halatile ngati na yakwe cruz. exihambanweni E aquilo que eu dizia, leswi a ni vula que foi apenas para nos dar vida. swa ka era ku a ta hi nyika vutomi No livro de João, capítulo 10, ka buku ya yohani nchume versículo 10, leyitsongo ya chume na última parte, ka tlhelo la ugamu Jesus diz: yesu ali Eu vim para que tenhais vida ni tile leswaku mi ta va na e vutomi
vida em abundância. Utomi hantalo. Então foi para nos dar vida Ibe coloca com a nyika que utomi. Jesus Cristo veio nesse Yesu lugar. angata kanda ule. Foi para nos dar vida Ibe coloca com a nyika utomi. em abundância, A utomi hantalo. que cada gota de sangue A dona kati lungwana na lungwana langata. foi derramado naquela cruz. Linga halatiwa kashamba nule shiana. Eu acredito que durante esses dias Na pfumela swako eka masiku lawa. nós teremos ainda a oportunidade Itave ni kambi. de refletir sobre isso, La ku yehlekete kola kalesi. de entender sobre o amor Aku de Deus. yitwisisa liranzu la xikwembu. Talvez apareça um ministro Swi nga endleka ku humelela muxumayeli ungido a mutotiwa wo que vai karhi. conseguir nos fazer entender A o nga amor ta de Deus. endleka ku hi twisisa a liranzu la Porque eu Yesu. já estou convencido que eu não vou conseguir explicar o amor de Hi ku Deus, sa mina se na pfuma swaka ni nga taza ni swi kotile ku de ni por que hlamusela Ele liranzu nos la Yesu. amou, A yini yena hi o que rhandzile. Ele viu em nós. Hi swini leswi a swi voneke ka hina. Aleluia. Porque eu acredito que nós não tínhamos nada Hi ku na pfuma leswaku ku hava lexi a hi ri na que xona. fizesse Jesus ficar impressionado Swo ka xi conosco. ta endla Yesu a kuma ku kokeliwa hikwalaho ka hina. Aleluia. Amém. Foi por cada gota de sangue Ive hikwalaho ka dona kati lin'we na derramado rin'we naquele dia yi nga halatiwa siku leliya. que hoje nós estamos aqui. Nyamuntlha hi nga Eu kona. acredito no nosso ministério. Na pfumela ka huvo ya hina. Tem outras pessoas reunidas Ku na vanhu van'wani va nga hlangana. falando sobre esse Na va acontecimento. vulavula ha matimo lawa. Mas vamos refletir sobre isso. Kambe hi ehleketeni hikwalaho ka swileswi. Vamos talvez até domingo Swi nga endleka ku fika sonto. tentar entender Hi zama ku twisisa. o que Jesus viu em nós. I swini Yesu a swi voneke ka E hina. se não encontramos nenhuma resposta Loko hi para nga essa kumi a pergunta, nhlamulo ka xivutiso lexi. nós precisamos retribuir esse amor. Hi vilela ku hi tlhelisela lirhandzu Nós leri. precisamos aceitar a nova vida que Hi Ele nos vilela ku dá. hi pfumela vutomi lelintshwa xikwembu a hi nyikaka. Jesus nos mostra Yesu a hi komba que nós não precisamos swa ku hina hi vileli. de pecar para ter o que nós queremos. A ku hi joha ku hi ta kuma leswi hi swi lavaka. Nós não precisamos de roubar A hi vileli ku yiva. para ter o que nós desejamos. A ku hi kuma leswi hi swi navelaka. Não precisamos mais de ir aos A hi curandeiros vileli ku hi ya tlhela hi ya tin'yangeni. para ter paz. A ku hi kuma kurhula. Não precisamos depender só de médicos A hi vileli ku hi dependera ntsena ha vadokodela. para que sejamos curados. A ku hi horisiwa. Não estou a dizer que não devemos ir A aos hi vuli médicos. leswaku a hi vileli ku ya Estou a dizer xibedhlele. não precisamos depender só, Kambe hi nga ti tshiketeleni ntsena. porque nós sabemos que temos um nome, Hikusa ha swi tiva swa ku hi na vito. tem um sangue Ku na ngati. que foi derramado, Yi nga halatiwa. tem alguém que foi ferido Ku na loyi a nga xupuliwa. para que sejamos curados. Leswaku hi horisiwa. Enquanto Cristo era ferido, Loko Yesu a ri karhi a xupuliwa. naquele momento, Enkarhini lowuyani. Ele tomava A karhi a teka. sobre ele as nossas enfermidades, A teka a swivavu swa hina de le tal ka modo que yena. podemos ter certeza Hina hi nga va na ku tshemba. que não existe enfermidade Leswaku ku hava mavabyi na man'we. que Jesus não possa curar. Ya ku Yesu a nga khalanga ma horisa. Temos aqui pessoas que talvez podem nos dar Hi testemunho na vanhu lava ku va nga kota ku hi nyika vumbhoni. de onde Jesus lhes curou, Ya lomu Yesu a va horiseke kona. de onde as pessoas diziam que era impossível, Lana vanhu na va ka swi koteki. mas tivemos a oportunidade de ver um milagre da Kambe parte ku de voni Deus. kumbe khambela ku hi vona a hlori la E xikwembu. milagre é algo que não se explica. A hlori xilo xo kala xi nga Ninguém hlamuxeleki. precisa entender um milagre. Ninguém precisa Ku entender um hava loyi milagre. vilelaka ku twisisa hlori. Mas nós precisamos refletir Kambe hi vilela ku hi ehleketa. sobre esse amor que não faz Hikwalaho ka sentido. lirhandzu lelo ka li nga twisiseki. Esse amor que nos constrange. A lirhandzu leli hi kokelaka. Se nós pararmos para refletir, Loko hi nga nyima ku hi ehleketa. vamos ver que realmente este amor não Hi faz ta vula ha sentido. ntiyiso lirhandzu la li twisiseki. Porque eu, Hayini mina. Paulo, ele se apresentava Paulo a ti kombekisa. na carta, numa das cartas, ka papila yo karhi. como o pior dos pecadores. Swi nga mudyohi lwenkulu. Talvez Paulo falou isso Swi nga endleka Paulo a vulile leswi. porque não me conhecia. Hikusa a nga ndzi tivi mina. Talvez ele falou isso Swi nga endleka a vulile leswi. porque não sabia que piores que ele Hikusa a nga twi swaku ku ni va ku tlurisa éramos nós. era hina. Mas Cristo morreu por nós. Kambe Krista hi ferile. Aleluia. Amém. Nesse momento nós queremos
orar, hi nkarhi lowu hi lava u khongela nós queremos refletir juntos sobre hi esse lava amor. ku ehleketa swin'we hikwalaho ka rirhandzu leri Eu sei que nem em revelação nós não vamos conseguir entender, na twisisa swa ku nambi hi nhlawutelo hi nga kala hi nga twisisi mas a única explicação para o amor de kambe Jesus, nhlamuxelo yin'we ya rirhandzu la para kreste todo o sofrimento que ele ku passou na cruz, xaniseka hinkwako a nga ku hundza xihambanweni a única coisa que eu tenho a dizer a xilo xin'we ni nga na xona ku ni vula é que foi por amor. hi leswaku ive hikwalaho ka rirhandzu Nós precisamos entender que alguém nos amou hi vilela ku dia. twisisa swa ku ku ni loyi a hi rhandzeke Cada de nós tem sua própria experiência mun'wana na familiar. mun'wana a na a mahanyelo ya yena Alguém pode dizer que eu tive pais que não me ku na va amavam. nga te a ni na vatatana vo ka va nga ni rhandzi Eu tive familiares que não me Ive a consideravam. tinxaka ta ku a ti nga ni nyikilisiwa Eu tive avós que não me a ni na amavam. vakokwani va ka va nga ni rhandzi Mas tenha uma certeza hoje. kambe vana na ku tshemba namuntlha Jesus Cristo te amou swa ku dia. yesu kreste a ku rhandzile De tal modo que ele se entregou em seu favor. a ti nyikerile hikwalaho ka E a wena novidade para esta a tarde nyuzi a nhlikani lowu é que ele não só te amou. hi leswaku a ngo yo ku rhandza Jesus Cristo ainda te ama. yena a ya mahlweni a ku rhandza Aleluia. E ele continuará te a amando. ta ya mahlweni a ku rhandza Então nós temos que tomar apenas essa hi decisão vilela ku hi tsema mhaka leyi de permanecer nele. la ku hi tiyisela ka Se yena nós nos afastarmos do amor de loko hi Jesus, nga hambuka ka rirhandzu la o yesu amor dele ainda a permanece lá. rirhandzu la yena li ta ya mahlweni li ve kona Cabe a nós voltar. swi helela ka hina ku hi tlhelela Jesus disse: permaneçam em mim. hikusa yesu a te tshamani ka mina Então nós precisamos permanecer. hi vilela ku hi tshama Se talvez nos afastamos dia, loko swi nga endleka hi hambukile siku lin'wana ainda há uma esperança. kani ku yimela Nós precisamos voltar. hi vilela ku tlhelela Ou nós podemos voltar. kumbexana hi nga tlhela Porque o amor de Jesus hikusa rirhandzu la yesu ainda está disponível. laha li lulamile O sangue que ele derramou a ngati laha la teki há 2026 anos atrás hi magidigidi ndzhaku é o mesmo que ainda cura. ali yo liya yin'we ya horisaka É o mesmo que ainda vai nos levar ao céu. ali yo liya yin'we yi nga ta hi saka tilweni É o mesmo que ainda vai salvar a ali tua yo liya yin'we yi família. nga ta ponisaka ndyangu wa wena Aleluia. amen E nós queremos orar nesse hi ne momento. lava wu khongela nhlikani lowu E a nossa primeira oração a xikhongeto xa hina xa ku rhanga será primeiro para agradecer. hi ku rhanga hi to ya mahlweni ya xikwembu ya khensa Enquanto o grupo de louvor louvava, loko ntlawa wu dzuna wa ha dzunisa nós celebrávamos a morte de Jesus. a hi kulungela a rifo la Alguém vai kreste dizer, mas temos que celebrar todo o ku nga sofrimento vanhu de va nga ta Jesus. ku hi vilela ku hi kulungela ku xaniseka Temos que ka entender kreste que se Jesus não hi morresse, vilela ku twisisa ku loko yena kreste a nga em vão hafanga, seria a nossa fé. xa hava hi ta ve ku pfumela ka Se hina Jesus Cristo não viesse loko yesu kreste a nga tanga e morresse, a tlhela a fa nós não estaríamos reunidos hoje neste lugar. a hi nga ta vi hi hlanganile ka ndhawu leyi Então, sim, é motivo de alegria. i xivangelo ina xa ntsako Precisamos refletir, sim, hi vilela ku hi twisisa ina mas precisamos também nos alegrar, nakona hi vilela ku tsaka na certeza de que alguém dia nos amou. na hina ku tshemba leswaku siku rin'wana ku na lwa hi Se rhandzeka alguém se sentia dessa forma abandonado, loko ku na lwa a titwa na ha balekiwile sozinho, na ha tshikiwile yexe saiba que alguém te amou. wa nga tiva sa ku na lwa ku rhandzaka Aleluia. E para não te deixar sozinho, a ku a nga ku tshikuli wexe Deus te permitiu estar numa família como essa, a ku pfumelelile xikwembu ku veka ka rixaka la ku fana ni de leri pessoas que dia vamos morar juntos no céu. a vanhu va ku siku rin'wana hi ta tshama swin'we tilweni Aleluia. Amém. Eu acredito que não será apenas o nosso pastor, ni ta pfunisaka hi nga ta ve mufundhisi wa hina não ntsena serão apenas os nossos hi líderes nga ta ve varhangeli ntsena que vão para o céu, va nga ta ya tilweni mas nós teremos ainda a oportunidade hina hi ta va na khambi de nos encontrarmos dia lá. laku hi ya hlangana siku rin'wana Aleluia. Amém. Vou convidar a igreja a se colocar de ntana pé. makereke leswaku hi sekeleke yini E nós estaremos orando, hi ta ve hi khongela primeiro agradecendo a Deus por esse amor, rhanga na hi khensa xikwembu entendendo que não foi por merecimento, na hi twisisa swa ka hikwalaho ka ku faneliwa não foi porque eu tinha algo que os outros não tinham, a hi leswaku a ni na xilo xi ku van'wana va na xona mas foi apenas por amor. kambe hi ve hikwalaho ka lirhandzu Jesus apenas sentiu pena yesu a yo
ou itwela usiwana de cada um de nós. ka mun'wana na mun'wana Eu acredito que em algum momento, na pfumela leswaku nkarhi wun'wana quando nós enfrentamos solidão loko hi hundza ka uwexe e alguém apareceu a munhu a humelelile e teve pena de nós, a hi twela usiwana teve compaixão, a hi twela usiwana nós conseguimos encontrar consolo, hi kuma a ku chaveleliwa dizendo que no meio de meu sofrimento, ni vula leswaku phakati ka tixaniso ta mina alguém percebeu como eu me sentia ku na loyi a nga twisisa hi ndlela leyi nanile ka e yona veio me dar a mão. a ta ta ni pfuna No meio do nosso eu do Antigo a Testamento, phakati ka umina bya tolo que não dormia nas a ndzi noites, nga etleli na usiku que sofria a e ndzi apenas sofria, xaniseka Jesus veio yesu a tile para nos dar vida a kota hi nyika vutomi em abundância. a ntalo Aleluia. Então nós vamos orar, agradecer a hi Deus. ta khongela hi khensa xikwembu Primeiro vamos dizer, Deus, obrigado hi pelo ta vula cordeiro. xikwembu na ku khensa O cordeiro que o Senhor nos deu. hikwalaho ka xinyampfana lexi u hi nyikeke E vamos, no meio da oração, ka mfambo wa xikhongelo reconhecer que sim, não foi por merecimento. ni twisisa swa ka hikwalaho ka ku Foi faneliwa apenas pelo teu amor. ntsena ive hikwalaho ka rirhandzu Foi la apenas yena pela graça. ive hikwalaho ka tintswalo Aleluia. Estamos orando.